Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Este versículo, ou estes versículos que nós lemos, eles, na verdade, representam um recorte de um sermão que a gente chama de Sermão do Monte. O texto está nos falando sobre prioridades. É uma boa palavra para a gente pensar, que faz a regência de tudo que Jesus está nos ensinando. Prioridade. Então, Jesus nos desafia a pensar nas prioridades da vida. Aquilo que deve verdadeiramente ocupar mais a nossa atenção. A nossa alma, o nosso olhar. Porque alguns colocam como prioridade não Jesus, mas o que Ele pode dar. Então o texto, ele nos fala, por exemplo, que alguns anseiam em demasia pelo vestuário, e não por Jesus. Outros têm um olhar centralizado em beber, e não em Jesus. E outros têm um olhar em comer, e não pensar na pessoa de Jesus. O problema não é ter. O problema do homem é como busca ter, como busca conquistar. Então, quando nós lemos esta passagem, fica fácil entender que algumas pessoas, embora dentro de igrejas, não estão procurando o reino. Então, pensando no dia de hoje, eu creio que seja bem propício pensar em uma mãe cristã, uma mamãe cristã. Imagine, eu fiquei divagando em minha mente e sugeri a mim um diálogo entre uma mamãe cristã e um filho, uma filha ou filhos. E esta mamãe aconselhando mais ou menos assim. Vendo o filho deixando de lado o princípio, que é aquele que deve fazer a regência da nossa vida, ou seja, buscar o reino de Deus. Então, a conversa seria mais ou menos assim. Filho, filha, eu tenho percebido uma sequidão em você. O que está acontecendo? Eu não vejo mais você com os olhos, os seus olhos brilharem pelas coisas de Deus. Eu te vejo correndo atrás das coisas. Vejo você com livros, vejo você correndo atrás do seu sonho de formação, quem sabe pós-formação. Vejo você muito tempo correndo atrás de coisas, de amizades, e você faz muitas coisas, você pensa no teu trabalho, e tudo isso é válido, você querer crescer, se desenvolver. Eu também corro atrás disso. Aí o diálogo, no diálogo seria falado mais ou menos assim. O que está acontecendo com você, filho, filha, é que há um desejo muito grande pelas coisas, mas você não busca o reino de Deus. Você quer coisas, você vai atrás de coisas, mas entenda o seguinte, a Bíblia tem promessas, filho, filha. E uma delas, que não serve só para você, serve para mim, para todos nós, é que se você buscar primeiramente o reino de Deus, olha, Deus cuidará de ti. Então, pare de olhar tanto para as coisas e você pensar em conquistas e não ter tempo para Deus. Eu não te vejo mais procurando o Senhor. Você até vai na igreja, tá? Você vai. Mas você parece com o coração tão seco. Se você, filho que está entre nós, se encontra assim, saiba que a tua mamãe, ela chora por ti. Ela busca a Deus por ti.
E os conselhos de uma mãe são sempre os melhores, uma mãe cristã. Então o texto nos leva a entender, entre tantas verdades que podemos falar e elaborar como numa tese, é que nós temos que ter em mente que Jesus é rei. Precisamos ter isto bem guardado na nossa mente. Jesus Cristo é rei. O rei é a figura central no reino, não é verdade? Todo reino tem como figura central quem? O rei. Assim, no reino de Deus, Jesus é o centro da nossa vida. E nós o servimos. Ora, queridos irmãos, Jesus não pergunta para nós se nós queremos servir. Se nós estamos ansiosos e desejosos em servir. Nós devemos naturalmente servir porque nós dizemos, olha, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E se Ele é o nosso Salvador, deve caminhar junto com essa declaração o fato de que Ele é Senhor. Ele é Senhor e Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Rei. Então, no reino de Deus, nós servimos a Ele. É inadmissível uma pessoa que se diz cristã e não servir ao Rei. Sabe por quê? Porque não há esta liberdade em nós, facultada a você servir ou não a Deus. Ele não pergunta, você quer servir? É ordem de Deus que você o sirva. E o texto ainda diz que nós devemos procurar a sua justiça. Veja, Jesus é a própria justiça. Justiça de Deus. Por quê? Porque Ele veio a este mundo para levar o nosso castigo, cumprir a lei e estabelecer a justiça dele pela fé. Entende isto? É assim, ó. Nós não temos justiça para nos aproximar de Deus. Não temos justiça própria. Porque todos os nossos pecados, aliás, só bastaria um pecado para que todas as nossas justiças, elas fossem contaminadas. Ora, o profeta Isaías falou sobre isto. Todas as vossas justiças são como trapo de imundícia. Não valem nada? Valem, lógico. Nós devemos procurar fazer o bem. Mas isto não compete para a nossa salvação. Então, Jesus ele veio e trouxe a justiça dele para nós. Ele veio para levar o nosso castigo, cumprir a lei, estabelecer a justiça dele. Nós podemos ver isto em Romanos 3, 21 a 24, eu lerei, se você quiser me acompanhar, mas não saia aí do nosso texto, tá? Filipenses 3, ou Romanos 3, versículo 21 ao 24, nos diz assim: mas se manifestou sem a lei e justiça de Deus, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. Entenda o seguinte, ó. A justiça de Deus é a salvação pela fé em Jesus. Em outras palavras, sem conhecer a justiça de Jesus, sem conhecer a justiça de Deus, não há salvação. E esta justiça nos leva naturalmente a buscar fazer o que é bom, o que é certo. Isso é natural na vida do cristão. Nós fazemos as coisas sempre pensando, isto agrada a Deus. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é Rei. Ou seja, o fato de conhecermos a Deus, isto afeta as nossas escolhas. Devemos lembrar, temos um Rei, devemos agradá-lo. Não temos escolhas contrárias à vontade dEle. De novo, não temos escolhas contrárias à vontade dEle. Mesmo que não somos perfeitos, mas nós devemos buscar sempre agradar o nosso Senhor. E o texto ainda diz
Se assim for, se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, algo acontece. As demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente pensa, que coisas? As que são essenciais. Deus sabe o que precisamos para viver. Então, quando nós temos uma vida em fidelidade, uma vida fiel, uma vida em fidelidade, nós o buscamos, o que acontece é que ele acrescenta. Aí no versículo 32, os gentios procuram coisas, o texto diz. Nós cristãos procuramos o quê? O reino. Quem são os gentios? Os incrédulos. São aqueles que não têm Jesus. Então eles têm a vida baseada em conseguir coisas, em conquistar. Eles procuram a satisfação física. E nós procuramos a satisfação da alma em primeiro lugar. Então veja, se confiamos, servimos a Deus. E Ele providenciará o que precisamos. Amados irmãos, o texto está nos dizendo que o reino de Deus é infinitamente mais, ou seja, é imensurável, infinitamente mais importante que, por exemplo, o vestuário. Se você verificar aqui o contexto, olha só o que diz o versículo de número 19. Não ajunteis tesouros na terra. O que acontece com os tesouros na terra? A traça e a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Ou seja, pegando aqui o versículo 24. É impossível a gente ter um reino no coração, que é o reino terrestre, e declarar amor ao reino de Deus. É impossível. Pode até declarar, mas não vai servir o rei, que é Jesus Cristo. Aí o versículo 25. Perceba que o 32 e 33, e até o 34, é um fechamento do que está sendo dito anteriormente. Diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tedes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O que nós estamos percebendo? O cuidado de Deus para com a criação, para com as coisas. Deus cuida disso. Aí, no versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas, agora nós chegamos no nosso texto, quer dizer, não fiquem inquietos,
tá? Porque todas estas coisas os gentios procuram, os que não conhecem, só pensam nisto, em conquistas e conseguir as coisas, né? Essa preocupação, de certo o vosso Pai, agora se dirigindo a nós, bem sabe que necessitai de todas essas coisas. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Deu para entender melhor agora, né? Aqui com um pano de fundo. Então, se confiamos, servimos a Deus. E se servimos a Deus, Ele providencia o que precisamos. Então, o reino de Deus é infinitamente mais importante que o vestuário. E lá em Marcos capítulo 2, versículo 21, nos diz assim, apontando para uma verdade celestial, que Ele nos dá vestes novas, pano novo. Nós chegamos a Deus com as nossas vestes velhas, espiritualmente falando, né? Sem entendimento da palavra, com propostas que não agradam a Deus, e Ele dá para nós uma vestes novas, né? Panos novos, que é um pano espiritual. Também, o reino de Deus é infinitamente mais importante que a bebida. E o texto está falando aqui. Por quê? Porque a bebida aqui tratada é a água. E é a necessidade básica da nossa existência. E Jesus, Ele nos dá uma água muito especial, que é a água da vida. Também, o reino de Deus é infinitamente mais importante que a comida. Por quê? Porque Ele é o pão da vida. Mas a comida que nós comemos, ela é nada se comparada ao pão da vida que é Jesus. Então, para terminar, sem Deus, qual o significado da vida? Nenhum. Sem Jesus como Salvador e Rei, tudo perde o significado. Nós estamos aqui nesta noite com alegria, mas o nosso alvo principal não é o que está lá embaixo. É o que nós estamos fazendo aqui. Isto é o principal. Porque enquanto lá embaixo nós temos o nosso físico alimentado, e amanhã precisaremos de novo, alguns até hoje mesmo antes de dormir, quem sabe? Quem sabe, né? Quem sabe? Mas o pão da vida, ele é eterno. Então, Jesus Cristo deve ser a nossa prioridade. O filho que tem uma mãe cristã, você que está aqui em nosso meio, olha para mim, por favor. Você que está aqui, tem uma mamãe, agradeça a Deus por isso. Pergunte para ela assim, ó, se você tiver coragem. Qual o melhor presente que eu posso dar a ti, mamãe? Responderá assim: eu quero te ver buscando o reino. Busque primeiramente o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas.